Padre Pio sempre compadecia dos pobres e doentes. Caríssimo, paz e bem. Como muitas das vezes você tem olhado para as pessoas que estão ao seu redor? Piores que vocês? Pessoas que não têm direito a nada? Pessoas que estão passando aquilo que um dia fez? Nós muitas das vezes somos assim. Nós muitas vezes dizemos bem feito. Nós muitas vezes dizemos aqui se faz, aqui se paga. Muitas das vezes a gente diz bem assim: a justiça desse mundo se falha, mas a divina jamais. Caríssimo, vamos em ricos detalhes como o Padre Pio compadecia dos enfermos e dos pobres. E vamos desmistificar tudo isso que eu acabei de dizer no início desse vídeo. Sou eu, missionário católico, deficiente visual, Enio Viana. Se você quiser ficar próximo, missionário, me siga pelo Instagram, que vamos colocar na tela a partir de agora. Vamos lá para o programa Padre Pio, seus likes e ensinamentos. Se Jesus sofre em todo enfermo e de todo pobre se compadece, em todo enfermo pobre duplica sua presença. Assim raciocinava o Padre Pio. Sabia muito de dor e de pobreza desde sua infância em Pietrelcina. Depois de haver admirado por 10 anos seu caráter de aço, depois de havê-lo seguido, contemplando os seus carismas, talvez cheguemos a pensar que o Padre Pio havia perdido sua sensibilidade. A lembrança da morte de sua mãe nos levará à realidade plenamente humana de um santo. Em dezembro de 1928, Giuseppa foi a San Giovanni Rotondo visitar seu filho. Passaram-se 4 anos sem vê-lo. Fazia muito frio. Simples como sempre, não aceitou um abrigo que lhe ofereceram para ir ao convento. Não queria parecer uma senhora. Assistiu à missa de galo que celebrou seu Francesco, mas, ao dia seguinte, apareceu com uma forte congestão pulmonar. O prefeito Morcaldi conseguiu que autorizassem ao Padre Pio sair do convento para visitar a sua padecente mãe. Era em tempos de plena perseguição. Lembremos mesmo, não estando todavia incomunicado. À cabeceira da cama, com oração submissa e confiada à flor dos lábios, assistiu ao sereno apagar-se de sua mãe. Era dia 3 de janeiro de 1929. Faça-se sempre a vontade de Deus. Repetia a todos que exprimiam seu pesar. Mas somente uma vez a contida emoção rompeu-se em soluços. Chorou desconsolado como criança durante horas e horas. Não pôde ir ao cemitério. Teve de ficar na casa onde se encontrava. Não podia voltar ao convento, posto que estava em dor profunda. O provincial dos capuchinhos deu ordem para que retornasse imediatamente ao convento. 3 médicos opuseram-se à partida. O padre provincial assumiu toda a responsabilidade e exigiu o cumprimento do mandato. O Padre Pio convenceu a todos de que a obediência era melhor. 3 desmaios teve o Padre Pio durante o caminho. A Cristo, mais que o madeiro, por sobre os ombros, o que o arrastava era a submissão à vontade do Pai, e desmaiou 3 vezes a caminho do Calvário. Caríssimo, paz e bem, Deus abençoe. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, pedimos que você se inscreva e ative o sininho para quando nós passar vídeo, você seja notificado. Aqui nós vemos o olhar que Padre Pio tinha pelos enfermos. Meus irmãos, quantas das vezes você vê pessoas dizer aqui se faz, aqui se paga?
Eu vejo aqui trazendo para você uma realidade, trazendo para você um fato. Deus não é vingativo. Deus não é aquele juiz do fórum, não. Não. Não é, não. Meus irmãos, muitas das vezes nós temos pensado assim, porque a pessoa talvez está prostrada em uma cama, está passando por uma enfermidade, por câncer. E muitas das vezes a gente diz bem assim, né? Tá vendo? A justiça do mundo falha, mas a divina jamais. Mas será que isso provém de Deus? Vamos ver. Fique conosco aí para que você possa entender. Peço que você comente abaixo, São Padre Pio, rogai por nós, para que ele venha nos auxiliar e nos ajudar a entender um pouquinho sobre isso. Caríssimo, Deus, ele é boníssimo. Deus, ele não pode fazer mal a ninguém. Agora nós temos que entender uma coisa aqui, vamos entender de fato. Deus, ele permite o mal, sabendo que daquela situação, a realidade, ele pode tirar um grande bem. Mas não é Deus que envia, não é Deus que manda. Ele simplesmente permite, ele simplesmente autoriza. Por quê? Porque Deus, sabendo daquele minúsculo mal, ele vai trazer um enorme bem para aquela pessoa. E muitas das vezes nós não olhamos dessa forma e achamos que Deus mandou aquilo para que nós pagamos com a própria moeda. E não é isso. Deus, através daquele momento delicado que estava passando, ele se converta, se arrependa dos seus erros, dos seus pecados, da sua vida pecaminosa e busca ter uma vida santa. É isso que Jesus nos convida de fato a viver. Porque Deus nos ama. Deus nos quer o nosso bem, a nossa santificação. É, filho, é, filha. Deus quer nos santificar. Deus quer romper a nossa vida velha para que nós possamos ter uma vida em abundante. Deus quer nos dar a graça que nós rompemos com a vida de pecado e temos uma vida em santidade. É isso que Deus quer na vida de cada um de nós. Só que muitas das vezes queremos ser guiados, usados pelo Barba Azul. Meus irmãos, nós precisamos hoje de fato entender uma coisa. Deus, ele ama todos nós. E ele sempre irá nos amar. Mesmo quando nós ousamos a pecar ou ofender. Nós nunca somos merecedores do seu amor. Porque, como diz o ditado, nós cuspimos no próprio prato que comemos. E aqui por isso que eu quero convidar você a compartilhar com pelo menos 10 pessoas, para que mais pessoas conheçam o nosso projeto de evangelho. Ajuda aí. Compartilha, por favor, agora, irmãos e irmãs. Você percebe, meus irmãos, que o amor que Deus tem por cada um de nós foi um amor concreto. Não foi um amor somente por palavras, mas foi um amor que ele olhou, padeceu e ajudou. Nós muitas das vezes temos olhado para os outros e condenamos, julgamos. Quantas das vezes nós vemos isso? Meus irmãos, a gente muitas das vezes queremos ser melhor que os outros. Eu vejo essa situação, essa realidade. Nós muitas das vezes achamos que devido a cargos, cor de pele, estatura, cargo onde eu trabalho, grau de estudo que eu tenho, eu sou melhor, eu posso pisar aqui nos outros. Entenda uma coisa, se o outro fede, você também fede. Certo? Deixa isso bem claro para você aqui. Meus irmãos, nós precisamos aprender a ser seres humanos. Eu vejo pessoas que têm nojo de tanta coisa, e sendo que ele que produz coisas nojentas. Querido, querida, nós não introduzimos. Para pensar um pouco. Eu nunca vi esse abismo de idiotice que a gente vê nesse mundo atual. Querido, querida, quando nós entendemos olhar para o outro, que talvez está prostrado em uma cama, talvez ele não tenha essa dimensão de fato que você hoje tem, que você possui. Eu falo conhecimento aqui, ciência, o dono da ciência. Meus irmãos, nós temos que respeitar o outro. Precisei de uma pessoa que ela, digamos assim, não tem o conhecimento que eu tenho. Eu vi a dificuldade que ela tinha.
Mas aqui eu não posso esnobar ela, caçoar, debochar por aquilo que ela não conseguiu. Não. Eu tive uma oportunidade que talvez ela não teve. Entende? Entende o que eu estou dizendo para vocês aqui? Meus irmãos, a gente muitas vezes classificamos pessoas desse jeito. Nós não podemos ser assim. Veja que a mãe de Padre Pio não queria ser classificada como idosa. Ela não queria vestir um moletom. E há uma necessidade para ela cobrir o seu próprio corpo. Olha, você viu o que aconteceu com ela? Olha o que aconteceu. Lembre-se que toda atitude errada tem consequência. E muitas vezes nós fazemos isso. A nossa idiotice. Meus irmãos, nós temos hoje pessoas dizendo: ah, eu sou tal aquilo, eu sou isso, aquilo. Eu vou parar para pensar, meus irmãos. Pessoas leu trecho de uma frase, não entendeu, não compreendeu nada. Ele tá falando pelo cotovelo. Nós temos pessoas assim. Diz que sabe tudo, diz que entende tudo. Quando vai ver no final não entende nada. E é por isso, meus irmãos, nós precisamos entender que precisamos parar para escutar. Quer estudar, meu irmão? Você tem que estudar pleno. Mas também tem que ter docilidade. Ah, de fato, que aquilo que você está aprendendo seja para o seu crescimento. Não seja para a sua ignorância. Porque muitas vezes nós somos soberbos. Nós não podemos deixar, eu vou estudar para que eu seja melhor que o outro. Não. Para o nosso crescimento. Para que você se torne um melhor cônjuge, um melhor filho, um melhor pai. E assim, uma melhor nação brasileira. Veja que ela foi para a Santa Missa. Meus irmãos, muitas vezes nós estamos indo para a igreja, estamos indo para o nosso trabalho, minha faculdade, indo no local público. E muitas vezes lá só estamos dando garfada. Gente, só garfada. Sendo ignorante, prepotente, soberbo. Talvez estamos vestindo roupas impecáveis. Bonita, elegante, cheiroso, cheirosa. Meus irmãos, mas está sendo mal educado. Suas atitudes, meu irmão, minha irmã, desmascara tudo. Esse sorriso do canto da boca desmascara tudo. Todo mundo vê que isso é falsidade. Não adianta. A mãe de Padre Pio não ouviu. Não queria parecer como uma senhora. Meus irmãos, quantas vezes a gente foge de usar um sacramental da igreja? Pessoas que não querem ser obedientes à doutrina. A gente fala, parece que entra no ouvido e sai no outro. Pessoas que não obedecem, querem criar seu próprio evangelho. Meus irmãos, não existe dois evangelhos. O próprio Paulo disse, se mesmo chegasse um anjo trazendo outro evangelho, que esse anjo seja anátema. E muitas vezes nós estamos criando a nossa próprio evangelho. Quero perguntar, quem nasceu primeiro, foi você ou foi a igreja? Uma pergunta aqui, desculpa. Primeira pergunta idiota do Enio. Quem nasceu primeiro, foi o ovo ou a galinha? Sabe, eu vejo pessoas tão idiotas, meus irmãos. A gente conversando muitas vezes, a pessoa fala assim, nós viemos do macaco. Meus irmãos, ainda bem que Adão não era burro igual a você. Por quê? Porque ele disse, aqui não tem nada semelhante a mim. Quando ele viu a mulher, aí disse, aqui sim, carne da minha carne, osso do meu osso. Adão era mais inteligente que nós. Veja, nós precisamos ser inteligentes para entender esses princípios. Veja que a mãe de Padre Pio ficou doente, ficou enferma. Quando nós desobedecemos, meus irmãos, os mandamentos da igreja, nós ofendemos ao Senhor. E nós estamos doentes da alma. Exatamente, doentes mesmo. Porque nós estamos em estado de pecado. E quantas vezes em estado de pecado nós estamos comungando? E achamos que estamos fazendo uma coisa bonita, linda. Deus vê tudo, Deus sonda nossos corações. E aí Padre Pio fica sabendo do uso da mãe, vai ter com ela. Meus irmãos, veja bem. A mãe de Padre Pio chegou a óbito. Essa é uma coisa aqui. Você tem a oportunidade de hoje, se você se encontra em estado de pecado, se confessar. Buscar reconciliação com Deus, porque Deus, ele ama você. Você mesmo, Deus ama. E vamos a partir de hoje, meus irmãos, enxergar os nossos erros, os nossos defeitos. Eu hoje, vou ser muito sincero pra você.
Eu sei do defeito que o Enio tem. Eu tô tentando me controlar noite e dia. Tô buscando ser uma pessoa melhor, um bom filho, um bom irmão, um bom missionário, um bom cristão. Sei. Eu sou igual ao Paulo, eu tenho um espinho na minha carne. Eu sei o que eu tenho. Eu vou ser pra vocês, eu não escondo. Eu tenho um grande problema. Tenho. Eu sei que eu tenho. Quanto mais eu estudo, mais eu percebo que eu preciso mudar. Quanto mais eu rezo, Deus tem me revelado, Enio, você precisa mudar nisso. É isso que um dia vai fazer o santo. Hoje eu tô longe disso. Se eu morrer hoje, meu irmão, hoje eu sou merecedor do inferno. Sabe? A gente não pode ser hipócrita. Não pode. Porque os fariseus, os doutores, eles sabiam da doutrina da igreja, mas não obedecia. Não queria ser fiel. Nós precisamos ser fiel a isso. É o que Jesus nos convida, meu irmão, hoje e sempre. Amém? Vamos colocar o card acima do programa Padre Pio, seus likes na mente, clique, acompanhe. Gravamos com muito carinho e muito amor. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumina. Amém. Deus abençoe e até o próximo programa.